Vai lá? Não. Último, de novo. Você sabe o que está acontecendo na Venezuela? Desde 1999, a Venezuela é governada pelo mesmo grupo político, cujo maior líder foi o famoso Hugo Chávez, que assumiu o poder quando foi eleito pela primeira vez em 1999 e governou a Venezuela até sua morte em 2013, quando Nicolás Maduro, seu herdeiro político, assumiu o poder. Em 2016, o desemprego na Venezuela atingia mais de 25% da sua população. Os níveis de inflação passavam dos 800% e o PIB da Venezuela chegou a ter uma retração impressionante de 19%. Esse caos econômico trouxe junto consigo um impressionante caos social, uma enorme crise de abastecimento de alimentos e de remédios que conseguiu transformar Caracas na segunda cidade mais perigosa do mundo. E o que é que o regime criado por Hugo Chávez e hoje mantido por Nicolás Maduro tem a ver com o atual estado de coisas? Nas últimas eleições parlamentares realizadas em 2015, a oposição ao socialismo bolivariano de Chávez e Maduro conquistou impressionantes 2/3 das cadeiras do parlamento da Venezuela. Diante de uma ameaça dessas ao regime, o governo venezuelano, que controla o poder judiciário e as forças armadas, deu início a uma impressionante escalada autoritária no país, que transformou a Venezuela na mais nova ditadura militar do mundo. Em março desse ano, uma decisão do Tribunal Supremo de Justiça anulou os poderes desse parlamento recém-eleito. Em protesto contra essa decisão, o povo foi às ruas, e dessa vez as Forças Armadas mostraram a que vieram. De março de 2017 até agora, as Forças Armadas venezuelanas foram responsáveis por 97 mortes, mais de 1.500 pessoas feridas e impressionantes 500 presos políticos. As coisas ficaram fora de controle, o que fez com que o Tribunal Supremo de Justiça recuasse da própria decisão. Mas esse recuo apenas serviu para que o governo pudesse, de maneira unilateral, convocar sua própria Assembleia Constituinte, de modo, aí sim, de dissolver o parlamento recém-eleito de maioria oposicionista. Apesar da perseguição e do clima de medo que hoje toma as ruas da Venezuela, a oposição conseguiu organizar uma votação informal em que mais de 7 milhões de venezuelanos votaram contra a convocação dessa Assembleia Constituinte do Poder Executivo chefiado por Nicolás Maduro. A situação ganhou ares de guerra civil quando, no começo de julho, milicianos financiados pelo governo de Nicolás Maduro e até mesmo homens da Guarda Nacional Bolivariana invadiram o parlamento da Venezuela, armados com paus e pedras e chegando a ferir 15 pessoas. Apesar de tudo, o governo venezuelano manteve a sua ideia de convocar a Assembleia Constituinte para o dia 30 de julho. A verdade é que a Venezuela passa por uma grande tragédia humanitária. Tragédia essa que já foi denunciada por muita gente. O Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos se colocou contra a convocação da Assembleia Constituinte, assim como importantes ONGs de defesa dos direitos humanos como a Human Rights Watch. Diante do sofrimento do povo da Venezuela, pra gente que é brasileiro é muito difícil lembrar que o nosso governo teve um papel fundamental nos últimos anos para construir e para sustentar aquilo que hoje talvez seja uma das ditaduras mais sanguinárias que o mundo já viu. Afinal de contas, o regime de Chávez e Maduro, historicamente, sempre pôde contar com o apoio financeiro e político de importantes agremiações políticas do nosso país: o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT e a Odebrecht. O ex-presidente Lula chegou a dizer, inclusive num discurso oficial, que o que havia na Venezuela, na verdade, era excesso de democracia. Felizmente, o atual governo brasileiro já não oferece mais esse apoio político à Venezuela, mas ainda há muito que nós, enquanto Estado e como povo, podemos fazer. O Brasil, que assumiu recentemente a presidência do Mercosul, precisa impor o respeito à cláusula democrática que fundou o bloco e também está ao alcance das democracias vizinhas da Venezuela, como Colômbia, Argentina e Brasil, a construção de um verdadeiro corredor humanitário pelo qual possam ser fornecidos medicamentos e alimentos fundamentais para a sobrevivência da população venezuelana, enquanto ela não supera pelas próprias pernas a sua própria tragédia humanitária. Que transformou a Venezuela na mais nova... Não vai ficar agora. Mas puta, vamos mais uma vez, que estava em protesto contra essa decisão, o povo foi às ruas. Tão fácil de falar, hein? Apesar do clima de medo. Não, aí fica ruim porque parece que de convocar a Assembleia Constituinte para os 30. É que é ruim falar a próxima segunda-feira, que vai que não sai antes, né? Apesar de tudo, e por várias democracias do Ocidente. Céu, velho. Pra gente que é brasileiro, é foda. Não, não é que é foda, não posso falar que é foda. Né? Ia soltar, acho que é brasileiro. Pois é. Agora eu vou. Agora, vamos lá, vai. Pode ir? Tô ruim.
O pior pra gente que é brasileiro é lembrar que... Lembrar do quê? Esqueci. Posso repetir essa?